João capítulo 12. Evangelho de João capítulo 12. Nós vamos ler a partir do verso 35. João capítulo 12. Do verso 34 em diante, na realidade. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se dele. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e não entendam, e nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isso disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, irmãos. Nós te damos graças, Senhor, por tua palavra e pelo privilégio de podermos refletir sobre o Evangelho da glória de Cristo. Fala conosco nessa noite, exalta o teu nome, edifica a tua igreja, abençoa o teu povo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. As Escrituras, irmãos, elas nos revelam de modo muito claro que o homem natural, ele não concebe, ele não compreende, ele não entende as coisas de Deus. E é revelado nas Escrituras que não existe uma metodologia mais correta e apropriada para a salvação do homem do que aquela que foi designada pelo próprio Deus para esse fim. Todos os outros métodos, todas as outras coisas que Deus mesmo pode ter estabelecido, elas não eram então suficientes para nos salvar. Por exemplo, a percepção das coisas. Você vê o que estava acontecendo. Você imagina que nós temos comumente a falsa impressão de que o povo de Israel era pior do que nós hoje, porque eles viram tantas coisas e não creram no Senhor. Eles viram o mar vermelho se abrir, eles viram o anjo que passou e não os matou, eles viram coisas gloriosas da parte de Deus. Mas eles não creram, muitos deles não creram no Evangelho. Porque, obviamente, como se resume isso, toda essa obra da Antiga Aliança, toda a mensagem da Antiga Aliança, como ela se resume? Ela não se resume simplesmente em que os atos e os fatos e as realizações da Antiga Aliança, elas são por si só a salvação dos homens. É necessário que você entenda que aquilo era a pregação do Evangelho. Interessante que o profeta Isaías, no capítulo 53, por exemplo, no verso 1 diz: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Perceba, o profeta então está dizendo que a pregação foi manifestada e eles não creram. Porque o que eles viram, o que eles perceberam com seus olhos, não passava daquilo que os seus olhos podiam ver. Mas eles não viam o braço do Senhor.
eles não viam o poder do Evangelho. O que eles viam era aquilo que os seus olhos podiam ver. E essa é uma realidade muito clara na vida humana. Nós podemos ver, nós podemos enxergar, nós podemos ouvir, nós podemos entender, mas isso por si só não nos capacita a crer no Senhor. Não é esse o método que o Senhor estabeleceu para a salvação. Ora, você vai perceber com isso exatamente que na própria linguagem utilizada no próprio texto, você pode voltar comigo, quando no verso 41 ele diz: isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Muitos creram nele, só que não foi necessário, não foi suficiente para eles abandonarem o prazer pela glória desse mundo, como é revelado na verdadeira redenção. Interessante, no verso 37, volte comigo, por favor, ele diz: e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Interessante o contraste que João coloca: muitos sinais, entretanto, não creram nele. Eles viram muitos sinais, mas não creram nele. Porque a revelação da glória de Deus, a revelação da glória do Senhor, ela é perfeita, sem dúvida alguma. Mas o problema não é a revelação de Deus, o problema é a nossa capacidade de enxergar ou de entender, de compreender. Nós não podemos separar duas coisas que nunca podem ser separadas: palavra e Espírito. A palavra de Deus e o Espírito de Deus. Sem o Espírito de Deus, a palavra não pode nos convencer do pecado. É pelo Espírito que a palavra cumprirá o seu propósito. Porque pela palavra sozinha, você lê, e o que você lê, você até entende, mas você não crê, e não confia, e não depende, e não abandona, e não deixa essa vida pela glória do Evangelho. O texto que nós acabamos de ler, eu queria que você voltasse comigo, por favor, para a sequência específica do texto que o Senhor nos estabeleceu aqui, verso 34. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei, que o Cristo permanece para sempre. Como dizes tu, se é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Veja como que a própria interpretação das Escrituras ela é pessimamente compreendida quando não é operada pelo Espírito Santo. Veja como que é confuso na mente das pessoas. Elas escutam, elas leem profecias do Antigo Testamento que mostram Jesus Cristo sendo o Rei de Israel eterno. Mas eles têm muita dificuldade com esse Rei eterno e o sofrimento dele. Veja se não é verdade. Veja se não é verdade. Jesus Cristo chegou aos discípulos e disse assim: é importante que eu vá para Jerusalém. E quando eu chegar lá, eu vou sofrer, eu vou ser preso. Eu vou ser preso, crucificado, morto e sepultado. Mas ao terceiro dia, eu ressuscitarei. Eles esqueceram, veja, a ressurreição. O que mais chamou a atenção de Pedro que foi: Senhor, tem misericórdia de ti mesmo, não passe por isso. Como se a glória pudesse ser dissociada da cruz. Como se a glória pudesse ser separada da morte. Como se a coroa de glória pudesse ser recebida
sem antes te receber a coroa de espinho. Porque essa naturalmente é a nossa maneira de interpretar. Nós amamos a glória, mas não queremos relacionamento com a cruz. Nós amamos a glória, mas temos dificuldade com a cruz. Quando o Evangelho do Senhor diz assim: aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome sua cruz e siga-me. Thomas Boston, comentando esse texto, disse: Deus só teve um filho sem pecado, mas nenhum filho sem cruz. Ele só teve um filho sem pecado, mas nenhum filho sem cruz. E a glória desse evangelho se revela exatamente nisso. Veja, eles não compreendem como que as escrituras se entrelaçam. Você percebe que hermenêutica não é simplesmente a capacidade de compreensão. Hermenêutica não é simplesmente um indivíduo que é bom em línguas. Ele precisa ser. Mas não é esse o ponto central. Porque ele conhece toda a Escritura, como conhece os fariseus. E eles não conectam os textos. E ele diz, veja qual é a lógica deles, se não é essa. Verso 34, replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Eles não entendem que é na morte de Cristo que a glória se revela. Eles não entendem que é na morte para o pecado que nós provamos da glória do Senhor. E aí o Senhor olha para aqueles homens e a dificuldade hermenêutica é clara. Veja se não é o Senhor quem abre o entendimento dos homens. Se você lembrar do texto de Lucas, no capítulo 24, quando o Senhor Jesus Cristo encontra 2 discípulos no caminho de Emaús, e há que no meio daquele diálogo o Senhor diz: a lei, os profetas e os salmos falam a meu respeito. Mas na sequência, Jesus Cristo diz o texto sagrado, que Jesus passou a lhes explicar o texto, e quando ele parte o pão, que coisa impressionante. Na comunhão, diz o versículo, eles compreenderam as Escrituras. O texto diz, eles entenderam as Escrituras. Como que a glória da ressurreição vai fazer com que o entendimento da palavra se torne pleno? É só você pegar as pregações em Atos, todas elas. Atos 2. Você pega a pregação de Paulo, todas elas. Pode pegar em Atos. E para qual o foco de tudo? O Cristo que vocês mataram, Deus ressuscitou e deu, e Ele está sentado na sua glória. Esse evangelho revela exatamente a lógica da interpretação. A glória de Cristo passa por sua morte. Lembre-se que ele acabou de dizer nos versos anteriores: se o grão de trigo, se a semente que cai na terra não morrer, não dará frutos. Se eu for levantado, quando eu for levantado, eu darei muitos frutos, eu atrairei para mim os que forem do Senhor. Jesus, então, vai dizer essas coisas que eu estou falando com essa linguagem da seguinte forma no verso 35. Respondeu-lhe Jesus. Veja que no verso 34 ele diz assim: quem é esse filho do homem? Né? Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz,
para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas, retirando-se, ocultou-se deles. Que coisa bem interessante, ele se esconde deles. Ele se oculta da presença deles. Vocês só podem entender a Escritura enquanto existe luz. Quando as trevas chegarem, vocês não poderão entender as Escrituras. Ainda é dia, ainda é luz, e na luz vocês compreenderão a minha palavra. Vendo a luz, tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. E Jesus diz exatamente estas coisas, e retirando-se, ocultou deles. Se oculta deles. Perceba que o texto sagrado, irmãos, ele diz assim, ainda por um pouco existe luz. Cristo estaria com eles por mais 2 ou 3 dias. Seu ministério público aos judeus estava terminando ali. E aí ele diz, as trevas, irmãos, esse é o julgamento, as trevas, porque quando a luz se apartar, haverá trevas. Os que creem no Senhor, perceba, os que são filhos da luz, são os que vão enxergar a glória do Evangelho de Cristo. E aí há um princípio hermenêutico, sim. Nós vamos conhecer a Cristo. Todos conhecerão aqui, todos os que são dele, conhecerão a ele. E saberão quem ele é. Esses filhos da luz, interessante que esse é um tema em João muito claro, filhos da luz e filhos das trevas. Porque os filhos da luz são aqueles que, porque Jesus é escrito como a luz, e nós somos filhos da luz, filhos dele. Aqueles que estão unidos a Cristo e sua verdade, esses são conhecidos como filhos da luz. Como nós podemos ser filhos da luz se não compreendemos o Evangelho de Cristo na Escritura? E não contemplamos a glória do Evangelho na palavra? Não sei se vocês já tiveram oportunidade de, com ímpio, tentar mostrar e abrir a Bíblia com ele para ele ver o Evangelho. É impressionante como ele distorce as Escrituras. Como as conexões são todas erradas. E alguns até conseguem perceber, mas nada muda na vida deles. Eles vivem nas trevas. Cristo se oculta deles. E aqui eu preciso dizer isso a você. A glória do Evangelho se manifesta no rosto de Cristo. Se Cristo esconder o seu rosto de nós, é porque Ele nos deixou sem palavra, sem escritura e sem pregação. Que mal maior poderia vir sobre uma sociedade do que a verdade ser tirada do nosso meio? E Cristo esconde o seu rosto dos homens. Imagine por um segundo a nossa vida
sem o Evangelho de Cristo. Imagine por um segundo a impossibilidade de compreender o Evangelho nas Escrituras. Trevas, condenação e juízo. Essa é a lógica da revelação bíblica. E aí o Senhor vai adiante, perceba, pela leitura da lei, pelas conexões da lei, naturalmente eles não conseguem chegar a Cristo. Aí vem o segundo ponto, não é? Jesus se esconde deles, eles não veem a luz, não compreendem a glória. Aí vem a ideia dos milagres, verso 37. E embora tivesse feito tantos sinais na presença, não creram nele. Também os homens não serão salvos, porque veem muitos sinais. Eles não serão redimidos, porque eles contemplarão muitos milagres. Porque o problema não está no milagre, porque o problema não está no texto, o problema está na nossa incapacidade de enxergar, de compreender. Muitos acreditam até que o Evangelho vai ser crido com muito mais poder se nós tivermos mais milagres na terra. Veja que o texto diz: embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. É insuficiente, irmãos. Não é esse o propósito de Deus. Não é aqui que você vai conhecer o Senhor. O que você mais vai conhecer é que Ele tem poder, que Ele faz milagre, mas isso não vai te redimir. E por que então que isso acontece? Veja comigo, na sequência, o verso 38. Isaías, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que se diz, então, o que acontece ali é cumprimento de uma profecia. Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Perceba, irmãos, nos milagres de Cristo, eles não viam o braço do Senhor. Eles não contemplavam a glória do Evangelho. Eles falavam de coisas terrenas e temporais. Eles não viam o braço do Senhor. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Veja o verso, a sequência do 39. Por isso não podiam crer. Porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Eles estão vendo o que eu estou fazendo. Eles veem porque eles têm capacidade de ver. Eles escutam porque têm capacidade auditiva. Eles entendem porque eles têm raciocínio. Mas eles não creem, porque eles não veem o braço do Senhor. Eles não compreendem a pregação do Evangelho. Aqui o Senhor mostra categoricamente o que é que está acontecendo. Essa é a dureza, esse endurecimento que foi enviado pelo profeta, por Deus, por meio do profeta, era um julgamento por causa da sua soberba. Era um julgamento por causa da sua arrogância. Eles acreditavam e eles entendiam apenas aquilo que os seus olhos podiam ver. Daí você vai entender que no início de João eles querem pegar Cristo e fazer dele rei.
E Cristo foge, porque eles não entendem o Evangelho. Eles estão pensando num reino aqui na terra. Isaías disse isso, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Ele viu a glória dele. Preste atenção, que aqui nós somos desafiados a entender uma coisa que não é muito claro em Isaías capítulo 6. Diz o texto que Isaías viu. O texto de João fala que ele viu a glória de Cristo. Ele viu a glória de Cristo. Até porque, irmãos, Deus não tem corpo. Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Eu vi a glória do Senhor. Era a visão do Filho de Deus exaltado antes da sua encarnação. Aquilo que o próprio Cristo vai dizer, concede a honra que eu tinha antes que existisse mundo. A visão de Isaías da glória está conectada com a profecia de sofrimento. Veja, a visão de Isaías está ligada a uma coisa e outra. Primeiro, a visão da glória e a visão do sofrimento. Ele é exaltado, está acima de todos. Ele está, isso é a expressão, no alto e sublime lugar. E agora ele cita o profeta Isaías, descrevendo, ele viu a glória de Deus, mas esse mesmo fala que ele precisa ser levantado. Agora o profeta Isaías conecta os pontos. E agora o que João está fazendo é exatamente isso que eles não entendiam. Aquele que é exaltado para sempre é o mesmo que será levantado no madeiro e morrerá pelo pecado do seu povo. Isaías viu a sua glória. Ele viu sua majestade, ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Quando ele diz essas palavras, e veja só, irmãos, perceba que aqui está a descrição da glória do Evangelho. Eles veem o Senhor assentado. Ele viu o Senhor assentado. Mas antes de nós contemplarmos o Jesus Cristo assentado, nós temos que olhar para ele pendurado no madeiro. Se nós não compreendermos que ele, antes de se assentar no seu trono, ele vai sofrer pelos nossos pecados, nós não compreendemos o Evangelho como um todo. Veja se não é essa uma preocupação. Nós lemos agora em Lucas, por exemplo, a problemática de João Batista. Porque era essa a questão dos profetas do Antigo Testamento. Eles olhavam para o Novo Testamento e viam tudo acontecendo num único momento. Eles não viam as coisas separadas. É a distância, por exemplo. Você vê uma cadeia de montanhas de longe, você não sabe a distância de uma para outra. Uma montanha para outra. Mas quando você vai chegando perto, você vê os vales entre uma e outra. E a distância de uma e outra. Você vê tudo de longe, mas não vê a distância. Assim um profeta, ele fala da glória que virá, mas ele fala num bloco só. E veja que João Batista entra em angústia. João Batista se angustia, porque ele diz assim, manda perguntar a ele se vai vir outro depois dele. Por que a preocupação de João Batista, irmãos? Porque simplesmente no seu coração está a questão. Porque está dizendo, qual era a pregação de João Batista? O juízo de Deus sobre o pecador. Raça de víboras. Ele bate pesado nos pecadores. E aí ele está vendo Jesus curando, salvando, restaurando as pessoas. E ele diz, vem outro? Porque a mensagem do Evangelho, ela vem nesse princípio. O sofrimento e o juízo que traz a glória da exaltação de Cristo. As duas coisas são manifestadas. Ele só consegue ver uma coisa. E veja como é que Jesus responde ao questionamento dos discípulos. Lá em Lucas,
Veja só o que ele diz. Ele chama alguns e cura e diz, diga a ele, os cegos vêm, os coxos andam, os mortos ressuscitam e o evangelho é pregado aos pobres. Que resposta é essa? O julgamento virá no fim. A mensagem do evangelho revela que as duas coisas caminham juntas. É essa a visão dos profetas. Eles veem tudo acontecendo num bloco só. Jesus está dizendo, agora eu vim para esse fim. Voltarei em glória para julgar os povos. E então julgarei os povos e os lançarei no inferno, os que não creem no meu nome. E vou salvar aqueles que creram no meu nome. Aí a lógica da revelação se manifesta. Esse princípio eles não compreendem. Sem o Espírito de Deus, eles não vão compreender. Aí o Senhor vai e mostra o profeta Isaías dizendo, está escrito que eles não vão ouvir, não vão entender e não vão enxergar com seus olhos, com seus ouvidos, com seu entendimento. Só ver não resolve, só ouvir não resolve. Porque veja, irmãos, quantos aqui escutam a palavra domingo após domingo e não veem ao Senhor? Quantos aqui atentam para a voz do Senhor domingo após domingo e permanecem mortos nos seus delitos e pecados? Porque não é ouvir somente. Se o Espírito Santo não falar, nós não compreenderemos e não seremos salvos. É essa lógica que vai na sequência do texto. E aí, qual a conclusão direta quando o evangelho do Senhor não é compreendido completamente? Quando a cruz e a glória não estão intimamente ligadas? Qual é a grande consequência disso? Quando você quer apenas a glória e não o sofrimento, o que é que acontece na prática? Sequência do texto, verso 42. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele. Veja que coisa, muitos creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. E aí João conclui, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Essa é a consequência última. Quando você pensa na glória sem a cruz, você não está disposto a perder, a deixar, a abandonar por causa da glória do Evangelho. Eu prefiro a honra da sinagoga do que o Senhor. Eu prefiro a minha iniquidade do que ao Senhor. Eu prefiro o mundo ao Senhor. Essa é a conclusão que João nos conduz. Quando o evangelho da glória é pregado sem a cruz, a conclusão é direta. Nós tememos esse mundo. Quantos têm medo de serem deixados sem emprego? Quantos têm medo de deixarem amigos? Quantos têm medo de abandonar determinado pecado? Porque eles amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Porque a glória dos homens é aquela que Satanás trouxe no Éden para Eva e posteriormente a Adão. Qual a tentação? Vocês vão ser deuses. Vocês vão ser deuses.
vocês vão receber a glória. Apenas faz isso. Coma do fruto que Deus proibiu você comer. Amando mais a glória desse mundo do que a glória de Deus. E qual é a glória do Evangelho? O pecado, a obra de Satanás, é querer fazer dos homens Deus. E a redenção é Deus se fazendo homem. O caminho exatamente oposto. É a morte, é o sofrimento por causa da glória. Quando nós não contemplamos esse evangelho dessa forma, quando não compreendemos Cristo dessa forma, nós vamos amar o evangelho moderno, em que todo mundo precisa ficar muito bem na vida, que todo mundo pode ter o que quiser nessa vida, que todo mundo precisa satisfazer os desejos nessa vida, sem precisar mortificar, morrer a cada dia para o pecado e para si mesmo. Esse evangelho dos nossos dias se opõe diretamente ao evangelho de Cristo. O que exatamente, irmãos, o que exatamente encanta você nesse mundo? Que a glória do evangelho de Cristo não seja superior. A preocupação arrogante do homem com a honra que ele recebe das pessoas é mortal para a fé salvadora. A preocupação com a honra do homem ou com a soberba do homem a busca por isso revela exatamente que a única coisa que nós estamos preocupados é com o que os outros vão falar, com o que nós vamos ter, o que nós vamos receber. Lembre-se do cego. O cego, que é descrito em João também. E ele dizia exatamente essas palavras. Porque João repete os seus temas continuamente e vai trazendo maior volume de informação a cada sessão. E João faz exatamente isso agora. Porque lá com o cego, ele diz exatamente isso. Os pais do cego chegaram ao Sinédrio, dizendo, ora, pergunta para ele o que vocês querem perguntar, ele é maior de idade. Aí o texto de João vai e fala, eles fizeram isso porque temeram ser expulsos da sinagoga. E lá no fim da narrativa, João descreve que quando o cego, depois de crer no Senhor, ele ouve dos membros da sinagoga, dos membros do Sinédrio, as seguintes palavras: você que não sabe nada, quer nos ensinar, nós que somos doutores. Veja o princípio, o cego enxerga a glória do evangelho e os doutores da lei não entendem nada. E ele diz, você quer nos ensinar? E aí eles expulsaram o cego da sinagoga, porque ele prefere a glória de Deus do que a honra dos homens. Nós temos a consciência diante de Deus, irmãos. Todos aqueles que louvam, que amam a Cristo e honram ao Senhor, devem esperar serem julgados de modo errado por aqueles que são cristãos nominais.
vão tentar desencorajar você a viver uma vida piedosa diante de Deus. Eles vão tentar desencorajar você, tentar mostrar para você a glória desse mundo. E lembre-se disso. Foi exatamente essa a tentação que Satanás trouxe a Cristo. Mostrando a glória desse mundo, diz: se você prostrado me adorar, eu te dou tudo isso. Não é essa glória que ele veio buscar. E aí nós aprendemos que não é simplesmente o conhecimento da lei que vai me trazer o entendimento da glória do Evangelho. Nós aprendemos que não é por conta dos milagres que nós podemos ver, que nós vamos contemplar a glória do Evangelho. É necessário o poder do Espírito Santo para abrir os meus olhos, para abrir o meu entendimento e para abrir os meus ouvidos. Não é à toa que o Evangelho de João, na sequência, por favor, no capítulo 16 especificamente, Evangelho de João, ele vai lidar exatamente acerca da obra do Espírito Santo. E essas são as palavras do Senhor, quando ele diz assim, a partir do versículo 5, mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas e a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus está dizendo agora, na sequência da narrativa, João está nos ensinando, esse é o meio eficaz do homem compreender as Escrituras, ver a glória do Evangelho de Cristo e entender que é pecador e precisa de salvação. Somente pela pregação da palavra, pelo poder do Espírito Santo, é que o homem será convencido do pecado, da justiça e do juízo. Daí você entende, a ênfase da igreja não é em milagres, por quê? É porque não há poder para fazer milagre. Qual o ponto disso exatamente? Se o nosso Senhor Jesus nos ensina. Eles viram muitos milagres, entretanto, não creram no Senhor. Não basta apenas conhecer as Escrituras. Sem o Espírito Santo, nós não compreenderemos a ordem bíblica e o relacionamento da Escritura e como que a glória de Cristo se revela em cada página da antiga e da nova aliança. Aqui nessa noite, certamente, muitos amam a lei, a leitura, os escritos, até mesmo a palavra de Deus, de alguma forma. Mas é preciso você descer um pouco da sua, não um pouco, mas totalmente da sua arrogância, de imaginar ou acreditar que a tua capacidade e a habilidade é que te concede entendimento da palavra de Deus. John Owen, certa vez, disse, não existe nada mais arrogante e soberbo do que alguém ler as Escrituras sem orar ao Senhor. O salmista diz, desvenda os meus olhos, Senhor, para que eu contemple as maravilhas da tua lei.
sem o Espírito do Senhor, sem o Espírito que inspirou as Escrituras, nós não compreenderemos a glória do Evangelho de Cristo. E certamente você tem de entender, é por isso que a ênfase na pregação e a pregação do Evangelho de Cristo é a única verdade que pode transformar o homem, porque é pela pregação no poder do Espírito Santo que o homem será transformado e convencido do pecado. E ele vai crer no Senhor Jesus. E aí está a diferença no final. Os que creem na palavra pelo Espírito contemplam a glória de Cristo na cruz do Calvário e ele assentado no seu alto e sublime trono. E esses vão dizer: eu amo mais a glória de Deus do que a glória dos homens. Quem não contempla o Evangelho na sua totalidade ama a glória, mas dos homens, não de Deus. Quem contempla o Evangelho na sua totalidade, o Cristo que foi levantado para a minha salvação, que morreu pelos meus pecados e que está sentado à destra do Pai, esse Evangelho glorioso, quando nós contemplamos isso, nós contemplamos a glória, e o caminho da glória é o caminho da morte. Nós não queremos a glória desse mundo, nós queremos a glória de Deus. Essa é a sua luta, jovem, a sua vida cristã, dia após dia. Perceba que você não vai vencer o pecado se não for pelo Evangelho. Você precisa compreender o Evangelho. E aí você vai estar disposto a dizer: eu vou ser expulso das sinagogas. Porque o que eu quero não é a glória dessa terra. A glória de Deus. Quem ama a glória de Deus, traça o caminho que Cristo traçou. A morte para o pecado. Esse é o ânimo que você tem, meu irmão. Jovem, na sua luta, não tema isso. Na sedução dessa sociedade, na sedução dessa vida, na sedução desse mundo, lembre-se, não é a glória daqui que você veio buscar. É a glória de Deus. Que seja expulso das sinagogas, que seja deixado pelos seus amigos, que seja abandonado pelos seus próximos, que seja até deixado pelos seus pais. Como diz o Evangelho, aquele que não deixar casa, mãe, irmãos, pai, por minha causa, esse não é digno de mim. E agora, olhar para a glória, para o Cristo assentado. E foi assim que Isaías fez. Ele viu Cristo assentado. A primeira coisa que ele disse foi: purifica os meus lábios, perdoa o meu pecado. Tem misericórdia de mim. Ele está pronto para morrer para os seus prazeres e aprender a falar de modo que glorifique a Deus. E nós vamos seguir rumo a esse grande e glorioso dia. Distintos desse mundo, vivendo para a glória dele e não para a glória dessa terra.
Agora eu sei que você que não conhece ao Senhor Jesus está aqui essa noite. E você ama esse mundo. E você ama essa terra. Você ama as glórias, os prazeres desse mundo. E você é capaz de deixar qualquer coisa por causa dos teus prazeres. Eu preciso te dizer hoje que você está caindo no engano da serpente. Porque a glória dessa terra, ela passa. Ela não é real. E eu preciso te dizer isso. Levanta os teus olhos pela fé e contempla o Cristo que foi crucificado pelos teus pecados. Então você saberá o caminho da glória. Morrendo para você mesmo e vivendo para o Senhor. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Nós te damos graças, Senhor, por tua palavra nessa noite. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a glória desse Evangelho, hermeneuticamente, pelo Teu Espírito. E isso, contemplar a glória do Evangelho de Cristo nas Tuas obras redentivas, isto é, ver o braço do Senhor, e nós não podemos ver se o Senhor não nos revelar, nós não podemos compreender se o Senhor não abrir o nosso entendimento, nós não podemos enxergar se o Senhor não abrir os nossos olhos. Opera o que só o Senhor pode fazer. Milagres extraordinários. A cura do cego, a cura do coxo e a ressurreição dos mortos. Faz isso conosco. Hoje, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Para que seja vista a Tua glória. E o Teu nome seja exaltado nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Coloquemos-nos de pé.